Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Programa este que leva até você conhecimentos, curiosidades acerca dessa ciência e arte milenar, a medicina. Todos os nossos convidados trazem para vocês algumas informações interessantes. De hoje será um momento muito mais do que especial. Hoje é o último programa do nosso 2020 e nós vamos fazer alguns questionamentos a você. Que idade você acha que vai morrer? Quando que você vai morrer? Onde você vai morrer? Não sabemos isso. A medicina, ela oferece algumas condutas prestadas àquele paciente que, diante de uma doença onde não existe mais, por mais que sejam os recursos científicos, recursos técnicos, não existe mais a oferecer a esse paciente. O que fazer agora? Então, nós vamos nos banhar, beber do vinho da sabedoria da nossa convidada especial, que é a doutora Roseli, que é geriatra e vai trazer aqui, doutora Roseli, estas informações. Em primeiro lugar, seja bem-vinda ao nosso programa, é uma alegria. Algumas circunstâncias aconteceram para estar aqui nesse momento atual, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo e eu agradeço assim pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a quem está assistindo e a oportunidade de a gente falar sobre algo que é tão importante, né, na nossa prática diária da medicina e que muitas vezes a gente esconde, a gente tem isso, a gente tem a morte como um tabu, mas é muito necessário falar sobre assistência aos pacientes que estão na sua fase mais final de vida, nas fases de doenças avançadas. Então, assim, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui, eu espero poder esclarecer algumas dúvidas das pessoas que estão em casa assistindo, né, sobre essa medicina que olha para aquela pessoa que tem uma doença avançada. E aí eu queria começar desmistificando um pouquinho a ideia e o mito de que a gente são pacientes que a gente não tem tratamento, né? Tirar essa ideia de não ter tratamento como a ideia de não ter tratamento curativo. Eu não tenho mais possibilidade de curar, mas sim é possível cuidar desse paciente, é possível prestar uma assistência para esse paciente de uma forma técnica, de uma forma humana, de uma forma respeitosa e fazer com que ele tenha vivência com qualidade de vida pelo maior tempo possível, tanto para ele como para a sua família. Muito nós vamos assim abordar, mas o que me chama a atenção é como o seu interesse pela geriatria e por essa temática assim, que para uns é tão enigmático, né? Quando muitas vezes a gente pensa, tomara que a morte venha para aliviar a dor. Será que, né, esperar a morte é o melhor remédio? Então, as pessoas me perguntam muito isso, assim, mas por que você escolheu esse tipo de especialidade? Eu imagino que deva ser triste, falam para mim. Eu vejo uma área muito carente de atendimento mais especializado e vejo uma oportunidade muito grande de exercer a medicina na sua forma plena. A gente e a nossa cultura, a nossa formação é muito voltado pela ditadura da cura, né? Então, assim, a medicina como a arte do curar, a medicina como, né, salvar vidas. Então, eu vejo muitas vezes correlacionando a medicina como o ato de salvar vidas, né? E a medicina, e a gente ficar limitado ao curar, a gente está deixando de desempenhar um imenso papel na vida do outro, né? Se a medicina fosse simplesmente curar, a medicina seria recente, a medicina existe desde sempre, né? Desde que existiram dois homens, alguém cuidou do outro, existem relatos muito interessantes dos neandertais, imagina, né? Antes do Homo sapiens, onde as pessoas eram sepultadas com seus pertences, em uma posição que foi propositada, colocada dessa forma. Então, mostra esse cuidado que o homem sempre teve de cuidar do outro na fase final de vida. A escolha da geriatria foi algo para mim, acho que, na verdade, a geriatria me escolheu. Eu não pensava em fazer geriatria na medicina, não tive essa formação, não tive essa oportunidade de ter como disciplina de geriatria.
E na residência de clínica médica, trabalhando nos plantões, eu comecei a perceber o quanto eu gostava de cuidar de pessoas mais idosas. Sempre tive uma relação muito próxima com meus avós, que não estão mais por aqui, mas deixaram uma marca muito grande em mim. E eu me sinto muito feliz e muito privilegiada, tanto de cuidar de idosos, como de cuidar de pessoas que estão com doenças avançadas, que muitas vezes não são idosos, né? Certo. A morte ela é democrática, as doenças avançadas também são. É mais comum a gente lidar com isso, com o envelhecimento, mas não é raro, não é incomum, é algo diário, né? Pessoas mais jovens terem doenças incuráveis e precisar de uma assistência paliativa. O que é essa medicina paliativa, sim, e quais são os seus objetivos, para que o telespectador possa se inteirar exatamente desse caminho, não é uma especialidade, não é? É uma área de atuação. É uma área de atuação, mas os nossos telespectadores, assim, de um efeito mais pedagógico que nós pudéssemos mostrar para eles. Em alguns países ela já é uma especialidade, no Brasil é uma área de atuação, então para quem está nos assistindo, o cuidado paliativo é uma assistência ativa e integral a pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo e que esteja em progressão. Então, é o cuidado, é o olhar para esse paciente que tem uma doença ameaçadora de vida, né? Então, é assistência integral, ativa, não é uma espera. Eu não vou esperar o tempo passar, como alguém fala, esperar a morte chegar. Não, eu ativamente uso a minha técnica. Então, cuidado paliativo é técnica, é saber usar medicação, é saber que remédios usar, que combinação usar, controlar impecavelmente esses sintomas, deixar esse paciente mais confortável possível, com menos dor possível, com menos falta de ar possível e de forma integral e também uma assistência que se expande aos seus familiares. Eu também tenho o olhar para essa família, porque também essa família adoece junto com o paciente. Então, a medicina paliativa não tem um olhar fixo no paciente, no alívio das suas dores, o controle de alguns sinais vitais, mas também se estende ao campo da família, né? Porque a família sofre, então a família também adoece com o adoecer do paciente. Não? Se estende à família e se estende a outros sintomas que não físicos. A Cicely Saunders, que foi uma pioneira inglesa, ela definiu um conceito muito interessante sobre dor total. Porque ela diz o seguinte, que a dor que a gente sente não é só resultado daquela lesão, né? Daquela lesão, ou seja ela por câncer, seja ela por um AVC, por um trauma. A dor é um conjunto, a dor crônica é um conjunto de dores físicas, emocionais, espirituais, sociais. É aquela dor de você, de repente, não estar mais desempenhando o seu papel profissional, sua função social. É a dor de se questionar por que comigo, por que eu, o que vai me acontecer. É a dor, sim, da lesão oncológica, por exemplo. Então, a dor que eu sinto é um contexto e uma soma de diferentes tipos de dores. Então, eu também preciso enxergar que tratar a dor de um paciente com a doença avançada não é simplesmente usar um analgésico, mas eu deixá-lo o mais confortável possível e enxergar que nós somos um conjunto de corpo, mente e espírito e eu preciso confortar esse paciente do melhor jeito possível. Então, assim, a dor não chega a doer a alma também do paciente, né? O sofrimento existencial, o sofrimento espiritual é uma das coisas que, infelizmente, são deixadas muito de lado, como se elas não existissem ou sendo menos valorizadas. Então, é aquela questão, muitas vezes, que fala assim, mas já está tomando analgésico, essa dor é só uma dor psicológica. Então, a gente esquece desse sofrimento existencial que acontece com certa frequência nos pacientes com doença avançada, mas, além disso, até nas pessoas que não estão na sua fase final de vida, elas sofrem de dores existenciais. Então, é necessário e urgente que a medicina, né, não só a medicina, mas todos os ramos da área de saúde possam enxergar essa pessoa nesse contexto múltiplo e individual, individualizar essa pessoa para que ela possa ser tratada e confortada do melhor jeito possível. Isso em qualquer doença, obviamente, em qualquer situação de vida, mas quando se fala numa pessoa com a fase final de vida, isso se torna urgente e isso se torna mais necessário ainda. Existem alguns princípios da bioética, como o princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça, né? Em que momentos esses princípios são aplicados dentro da medicina paliativa?
Eu acho que a medicina paliativa, ela começa muito claramente com a questão da bioética, né? O respeitar o outro. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso um pouco antes, sobre essas questões das bioéticas, assim, enxergar o ser humano como um fim em si mesmo, né? Nós estamos numa sociedade plural, uma sociedade que procura respeitar a sua individualidade, e na hora que eu enxergo que o outro tem necessidades individuais, únicas, porque ele é um contexto de uma série de questões, eu consigo respeitar melhor o paciente. O Daniel Fortes, que é um médico paliativista, ele é muito feliz quando ele fala assim, que se eu quiser cuidar de alguém com a doença avançada, eu preciso sair da biologia e entrar na biografia. Né? Quem cuida da biologia, cuida de um corpo. Quem cuida de uma biografia, cuida de uma pessoa, cuida de um sofrimento. Então, é preciso ampliar esse olhar para que isso possa atender melhor as necessidades do paciente. Isso começa com a bioética. Inclusive, no respeito de que forma esse paciente quer ser tratado. Né? Isso vale em questão... eu vou dar um exemplo que talvez fique mais palpável. Uma pessoa que tem dor, dor forte, a gente usa muitas vezes opioides para tratar a dor, e o opioide às vezes tem algum efeito colateral, alguma sonolência, por exemplo. São efeitos colaterais que a gente trata, que não são impeditivos de tratar, a gente consegue contornar bem. Mas, por exemplo, algumas pessoas preferem ter zero de dor, ter nenhuma dor, mas ficar um pouquinho sonolento, mesmo que fique um pouquinho sonolento. Outras pessoas, elas toleram um pouco de dor, mas elas querem estar bem desperto. É claro que eu vou usar toda a minha técnica e a técnica médica para eu deixar esse paciente sem dor e bem desperto. Mas só um exemplo para dizer que quem vai guiar esse controle de sintomas, quem vai determinar o que é importante e quais são os valores a serem respeitados é o paciente. E isso é a bioética na sua forma mais plena, né, mais pura. Eu vou pedir o Calvo, vê se consegue botar o vídeo do Fernando Palmeira, vê se a gente consegue ouvir aqui na sala. Doutora Rony, um abraço, meu querido Gerson Odilon, temas sempre maravilhosos, e esse tema onde se trata da vida, de até o último momento de uma vida humana, a missão sacrossanta de um médico. É o paliativo, mas acima de tudo, até na última hora, a esperança da vida, que é dom de Deus. E vocês são realmente, enquanto médicos, sacerdotes de preservação da vida. É um momento de um tema muito importante na TV Mar, e eu quero parabenizá-lo pela sua presença, também meu filho Gerson Odilon. Que viva a vida, mesmo diante de todos os problemas, das pandemias, mas a esperança é a última que morre. E vamos em frente nessa luta em busca da saúde, em busca da vida. No momento do paliativo, mas acima de tudo a fé e a esperança. É a ciência e a fé. É a ciência e essa religiosidade que deve existir em cada um desses maravilhosos sacerdotes da vida e da saúde, o médico. Obrigado, Fernando Palmeira, e eu vou pegar Ele foi muito feliz, esse mote, né? Nas palavras dele. É porque, assim, a gente atribui muito o cuidado paliativo ao cuidado da morte. Quando isso não é verdade. Fazer cuidados paliativos é cuidar da vida e de quem está vivo. E buscar essa vida em plenitude até o último momento. Verdade. E é claro que a esperança faz parte. Um dos pilares do cuidado paliativo é a esperança. Uma esperança real, né? Uma esperança, não é aquela esperança escondida, fantasiosa, mas ela busca objetivar, o objetivo é cuidar de quem está vivo e valorizar a vida e deixar com que a pessoa, mesmo com a doença grave, ela possa ter qualidade de vida, satisfação de vida e respeito aos seus valores. Ciência e fé, ele falou também, né? Ciência e fé. Ele falou em religiosidade, eu costumo ampliar para a questão de espiritualidade, né? Nós somos seres dotados de espiritualidade. Talvez as pessoas sempre me questionam, mas se eu for ateu? E aí eu falo que a espiritualidade fala sobre conectividade, a capacidade que eu tenho de me conectar com algo que eu julgo superior a mim.
Isso pode ser na figura de um Deus, da natureza, do meu semelhante, dos meus filhos, do meu trabalho. E todos nós somos seres que se conectam. Então, ter fé é essa conexão com algo que me é sagrado. E isso é inerente do ser humano. Então, não dá para dissociar um tratamento médico da espiritualidade, da fé, da conectividade. Quais são os seus valores? Se o médico que trata do paciente com a doença avançada, ele desconhece quais são os seus valores, ele não vai conseguir cuidar desse paciente. O que é inegociável para você? O que está acima de qualquer outras coisas? Quais são os seus valores? Né? E isso fala sobre fé. E é condição inegociável de respeito a uma pessoa, é saber aonde está a sua fé. Já existem pesquisas, teve nos Estados Unidos um patologista em Brasília que ele fez esse levantamento entre 2 pacientes com a mesma patologia, pedia a foto de cada um, entregava a foto de um para alguém que orava e percebia que o follow-up, o acompanhamento daquele paciente por quem alguém orava, tinha uma melhora. Chegou a já experimentar isso? Eu já li algumas coisas sobre isso, não exatamente isso. Acho que é complicado você avaliar um paciente. Verdade. Mas, assim, é inegável como a questão da espiritualidade intervém. Tem muitos trabalhos que mostram, por exemplo, a mesma coisa da oração, a questão da meditação, né? Então, é o ato de você transcender. É uma palavra que hoje está meio em moda, né? Você fala, às vezes, em transcender como se fosse uma coisa mágica. Mas transcender, na verdade, é se conectar com algo maior que você. Eu já tive momentos de transcendência no desempenho do meu trabalho, eu não precisei adoecer para isso. Você consegue ver isso normalmente ligado a artes, atores, cantores, pintores, poetas, que transcendem no desempenhar da sua arte. Tem um filme muito interessante que saiu recentemente, que se chama Soul, da Disney, está disponível e assisti essa semana, e ele fala exatamente sobre o transcender. E essa transcendência, essa conexão com o que me é sagrado, ele inevitavelmente vai melhorar seus sintomas. Então, na hora que eu melhoro os sintomas, eu consigo viver mais, viver melhor. Tem alguns estudos que mostram que quem é acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos vive mais. Que vivia melhor, todo mundo sabia disso, né? Mas é fato que vive mais. Talvez pelo respeito pelo que você é, pela sua dignidade, transcendência, pela sua autonomia, pelo respeito à sua autonomia, às suas decisões. E isso é fé, não é respeitar a fé do outro. Sobre alguns direitos personalíssimos até, do paciente que tem uma patologia que não tem mais prognóstico, que ele necessita dos cuidados paliativos, direito à verdade. É bom que conte ao paciente o que é que ele sente? Sempre. As pessoas se enganam, e isso tem um nome para isso, a gente chama de conspiração do silêncio. As pessoas acham que vão proteger o outro se não contar. E isso é um equívoco, porque a pessoa que está doente, ela sabe que está doente. A pessoa que está gravemente enferma, ela sabe que está gravemente enfermo. Tem um livro, tem alguns artigos muito interessantes da Elizabeth Kübler-Ross. Quem quiser depois pode entrar em contato comigo, até pelo Instagram também, e eu posso falar mais sobre isso. E ela tem um texto que ela fala exatamente assim: todos sabem, o paciente sabe. Sabe pelo olhar lacrimoso de um parente que não consegue esconder, sabe pelo olhar mais rápido do médico da equipe de saúde, sabe porque ele se sente fadigado, ele se sente mais cansado. Então, as pessoas sabem que estão com a doença ameaçadora de vida. E aquele familiar, por medo do confrontamento, ele esconde. O que acontece muitas vezes é que esse paciente sofre 2 vezes. Ele sofre pela doença e pela ameaça à sua vida, e sofre por não poder compartilhar. Então, muitas vezes eu não consigo lidar com essa questão da finitude e eu escondo, eu trago ela para debaixo do tapete, mas é impossível esconder. Então, as pessoas sabem. É claro que existe toda uma técnica de como abordar, de como contar. Existe um conceito que a gente fala de verdade suportável e progressiva.
eu preciso ter um vínculo profissional bom, eu preciso criar vínculos familiares muito bons, mas na imensa maioria das vezes, o paciente, quando ele é conhecedor dos seus problemas, dos seus limites e das suas possibilidades, ele vai atuar muito mais positivamente no tratamento. Age melhor, ele né? vai ter uma vivência melhor, ele vai ser mais respeitado e ele vai sofrer menos. A outra questão uma coisa vem da outra, a questão da mentira piedosa, né? Sim. Onde você... ele sabe que é mentira. O professor Genival Veloso diz que só os médicos e os poetas podem mentir, né? Um por circunstância e outro por necessidade. Quer dizer, os poetas mentem por necessidade e o médico por circunstância. Quer dizer, doutor, eu vou morrer... Aí você vê aquela mentira piedosa, então, que às vezes cabe e muitas vezes não, né? Assim, porque normalmente a pessoa sabe que é mentira. Você não consegue esconder de alguém que está gravemente enfermo que aquilo é passageiro. Eu acho que a gente não pode e não deve ser cruel, entende? Existe todo um preparo de acolhimento. É importante que esse paciente tenha um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. É importante que a família seja acolhida e seja orientada, como dizer, mas na hora que você diz assim, não se preocupe, você vai ficar ótimo, você não tem fé em Deus, aquilo muitas vezes causa mais sofrimento. Coloca nas mãos de Deus para que você não você vai ficar bom, não pense em besteira. E às vezes o paciente tem a necessidade de falar sobre a sua fase final de vida, ele tem a necessidade de resolver problemas, ele tem necessidade de dizer as coisas que precisam ser ditas, ele tem necessidade muitas vezes de pedir perdão ou de perdoar. E as pessoas impedem, porque as pessoas falam assim, não fala sobre isso, não vamos falar sobre isso. Então, a gente tem ainda hoje muita dificuldade de falar sobre isso, né? Quem já conversou na sua família sobre de que forma você quer ser cuidado na fase final de vida? Sobre isso, a gente vai passar mais um vídeo aí do Marcos Holanda, em seguida do Alberto. Em relação à classe médica, a qual fazemos parte, Gerson e a doutora Rony, aí presente, queria parabenizar a todos pela luta, pelo empenho, pela dedicação nesta pandemia, a todos esses colegas e amigos que se dedicam todos os dias, que deixam suas famílias para se dedicar ao trem, né? Isso é muito importante para todos nós e para toda a nossa classe. Então, parabenizar a todos eles pelo ano difícil e desejando que o ano que vem seja um ano mais tranquilo e que possamos ter esperança, né, através das vacinas e com um sistema de saúde melhor para todos. Forte abraço a toda a classe e parabéns. Agora fala dos operários de Hipócrates, né? Desses profissionais que estão na linha de frente, não só diante da pandemia, mas diante dos pacientes com doenças incuráveis. A pandemia juntou muito, porque, por exemplo, esses pacientes em fase mais avançada de vida, por exemplo, a gente sabe que na pandemia os idosos são mais vulneráveis. E aqueles idosos com demências muito avançadas, acamados, que são pacientes em fase final de vida, que são pacientes paliativos, de que forma eu vou cuidar deles frente à infecção pelo Covid-19, né, pelo coronavírus? Então, a medicina paliativa atuou de forma muito presente durante a pandemia com escolhas respeitosas, né? E aí eu poder optar, eu vou atrás da prioridade de cura ou prioridade de conforto? Qual é o prognóstico desse paciente? Uma pergunta interessante que a gente usa do ponto de vista acadêmico mesmo você se surpreenderia se esse paciente ou se essa pessoa falecesse nos próximos 12 meses, nos próximos 6 meses? Se a sua resposta for não, eu não me surpreenderia, é porque esse paciente precisa de uma assistência mais ampla, uma assistência paliativa, uma assistência que conforte. Porque muitas vezes, Gerson, a medicina, para curar, ela exige tratamentos dolorosos. Sim. Não é? Então, assim, não é fácil, muitas vezes, enfrentar alguns tipos de tratamento. Se eu enxergo... É uma amputação mesmo, né? Isso. Mas se eu enxergo em que ponto está esse paciente está na fase final de vida, eu preciso talvez sair um pouco da prioridade da cura, que vai trazer mais sofrimento e não vai chegar, e ir para uma prioridade de conforto.
de que forma eu quero cuidar e de que forma eu quero ser cuidada quando eu estiver na fase final de vida. E isso na pandemia aconteceu muitas vezes. Isso. Uma temática, assim, dentro dos cuidados paliativos são as diretrizes antecipadas de vontade, né? Sim. Qual a sua opinião sobre essas diretrizes antecipadas? O nosso ordenamento jurídico ainda não contemplou, mas, por exemplo, o Parlamento Português, foi apresentado lá durante um curso do professor Rui Nunes, já falava que ele foi um dos que contribuíram para a aprovação dessa lei lá no Parlamento em Portugal. A sua opinião sobre essas diretrizes? As diretivas antecipadas de vontade, ela é uma conquista e, na verdade, é uma ratificação de um direito. É algo que eu estou confirmando o direito que é meu de decidir de que forma eu quero ser cuidado. Apesar de legalmente no nosso país a gente não ter isso, mas já está muito fundamentado no Conselho Federal de Medicina, a gente já tem isso, já é legal do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina você não oferecer tratamento invasivo para pacientes que estejam sob doença avançada e que assim queiram. E dificilmente algum juiz vai em contrário a essa decisão da família e do próprio Conselho Federal de Medicina. Eu não tenho medo de discutir sobre isso com meus pacientes, eu não tenho medo de não invadir esse paciente de forma fútil, de forma inútil, de forma sofrida para aqueles pacientes que entendem e para aquelas famílias que enxergam um cuidado mais respeitoso. É interessante falar que quando eu falo de que forma eu quero ser cuidado no final da minha vida, que é a diretiva antecipada de vontade, eu falo sobre uma doença avançada e que ela não tem perspectiva de cura e é progressiva. Eu não posso dizer de que forma eu quero ser cuidada se eu for atropelada, se eu tiver um AVC ainda numa fase que é possível de tratamento, se eu tiver um... Então, assim... Até porque é uma conduta antecipada, mas é temporária, né? Você não sabe, né? Assim como as grandes paixões, né? Alguém se apaixona e diz, sem você eu não vivo, eu não consigo... E aí já foi embora, já passou, e ainda, de repente você, só porque está sofrendo, já quer esse direito, mas tem que ser bem meditado. Mas o ideal é fazer antes, né? O ideal é que a gente possa, né? E eu até sugiro que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam levar essa discussão para casa. Então, enquanto eu estou são, né, eu estou saudável, de que forma eu quero ser cuidado se eu estiver inevitavelmente numa fase final de vida, e nós, tecnicamente, podemos dizer isso. Então, deixar muito claro que você não pode decidir no nosso país, né, a vida é um bem supremo, eu não posso decidir que eu não vou ser submetida a um tratamento invasivo se eu tiver chance de cura. Essa é uma decisão técnica. Então, ninguém precisa ter receio quanto a isso, mas entender que isso é um direito. Eu tenho uma doença avançada, eu tenho uma doença que é numa fase final e eu não quero ser submetida a tratamentos fúteis que vão simplesmente prolongar o meu sofrimento e o sofrimento da minha família. Isso é um direito muito básico e um respeito sobre o outro, né? Isso é bom. Coloca o professor Alberto Sandes. Isso, o professor Alberto esteve aqui conosco e traçou alguns elogios à sua pessoa também. Que honraria minha poder participar do último programa do ano do Medicina em Destaque. Olha, um programa que vem há anos contribuindo para a nossa sociedade, não só a sociedade médica, mas a sociedade como um todo, trazendo temas polêmicos, temas amplos, temas profundos, discutindo a verdadeira arte da medicina de uma forma minuciosa, mastigada e detalhada para um público no todo. Olha, é com grande prazer que eu digo, faço parte de um ciclo de amizades desse capitão que está aí, desse grande comandante deste programa, que é o nosso queridíssimo, amado e respeitado Gerson Odilon, um baluarte da nossa medicina alagoana, um baluarte da nossa medicina brasileira, um homem de muita ética, um homem de uma sensibilidade singular, digamos assim. Gosto muito de você, meu amigo, e tenho você como exemplo.
Tenho você como um norte para mim e para os nossos queridos alunos. É uma grande honra poder vir aqui e participar um pouquinho com você deste momento. Eu trago hoje não só o meu respeito ao programa Medicina em Destaque, mas a ti que hoje está de aniversário, que eu estou sabendo. E eu deixo o meu fraterno abraço, mesmo que à distância, já que eu não pude estar aí com você presencialmente. Estou aqui em Pelotas, visitando os familiares, estando junto dos meus filhos e podendo passar essa transição de ano mais próximo deles. E aproveitando tudo isso, quero te desejar muitas felicidades, muitas alegrias e muito mais luz, que você realmente continue sendo este norte para todos nós. Quero deixar também minha mensagem de final de ano, uma mensagem nada pretensiosa, apenas dizendo que este ano nós enxergamos muito mais do que a medicina. Esse ano tão difícil, ela nos trouxe novamente um resgate da humanização, do resgate do trato com o próximo. Na realidade, descobrimos que a medicina não é feita só de instrumentos, e sim de gente. Redescobrimos que a medicina realmente teve um resgate da humanização, da pessoa, no trato, da fé. Houve realmente uma nova leitura de como lidar com o próximo. Bem, em pleno século XXI, onde as pessoas estavam tão distantes da arte, da medicina, pensando ela que estava muito tecnicista, 2020 veio para realmente ser um ano duro, difícil, mas também para mostrar que Deus está cada vez mais presente em nossas vidas. E nós, médicos, somos também instrumentos dessa fé. Nós não podemos perder a fé, senão nós continuaremos nos afastando dele. E quando a gente se afasta do nosso Pai, nosso Criador, nós não deixamos de ser apenas máquinas. E as pessoas não querem só máquinas, as pessoas querem humanos cuidando de humanos. Bem, isso a 2020 trouxe, além de muita dor, muita tristeza, trouxe muita resiliência, muita vitória, muita conquista. E uma das maiores conquistas foi o religare, foi a forma de se reconectar com Deus, a forma de trazer novamente a espiritualidade para a arte da medicina. Estou muito feliz, meu amigo, por estar aqui, podendo trazer essa pequena e singela mensagem. Trazer um pouco de esperança também, porque 2021 promete ser um ano melhor. Tenham fé, mantenham a fé, acreditem, pois quando a gente acredita, a gente realmente tem mais força. Um feliz 2021, feliz aniversário, meu amigo Gerson, e parabéns por comandar este lindo e belo programa que para nós é uma grande referência de medicina e arte. Forte abraço, fiquem com Deus e um feliz 2021. Tchau, tchau. Ele mandou uma mensagem, eu fiz questão de não ver, encaminhei direto para experimentar a emoção, mas dizer, meu amigo Alberto, que todo homem tem seu ponto de fusão. Há um momento que a gente derrete, as lágrimas são as testemunhas exatamente desse estado emocional. E a temática que você traz, agradecimento às palavras lisonjeosas que você proferiu, mas a temática fala da fé, da religiosidade, da confiança em Deus, e é exatamente o tema que nós estamos aqui falando com a doutora Rony, não é isso, doutora? Quando a gente lida, né, enxergar essa finitude, é muito doloroso, né? A gente diz que a nossa mente, ela não acredita que a gente vai ser finito. Então, mesmo a gente sabendo, a nossa mente não tem uma crença muito real. E enxergar, e aí em alguns momentos isso é inevitável, você tem uma doença avançada, é impossível você não enxergar essa realidade. E essa conexão, essa fé, essa transcendência, elas são aliados muito positivos de diminuição de sofrimento, de melhoria de qualidade de vida, de melhoria do tratamento, do controle dos sintomas, para aquelas pessoas que olham para essa parte. Por isso que, quando a gente fala em medicina paliativa e a gente fala assistência ativa integral, quando eu falo integral, é respeitando essas dimensões humanas, do ponto de vista físico, mental, social, espiritual, enxergar as necessidades diferenciadas desses pacientes.
Eu falei um pouco mais cedo da Cecily Sanders. Quem se interessar e procurar um pouco mais sobre a história dela, o primeiro paciente, ela era assistente social, fez enfermagem para depois fazer medicina na época da Segunda Guerra em Londres. E ela tinha o primeiro paciente, chama David Tasma, um judeu, um refugiado judeu com câncer de reto em fase final. E eles travaram um relacionamento muito íntimo e muito proveitoso e que mudou o mundo, né? E eu imagino que ela tenha perguntado isso várias vezes como assistente social, o que eu posso fazer para te ajudar, o que eu posso fazer para te ajudar. E aí ela chegou neste rapaz e perguntou o que eu posso fazer para lhe ajudar. A resposta dele foi: eu quero aquilo que tem na sua mente e no seu coração. Oh, yeah. A partir daí, eles travaram um relacionamento muito próximo e ele disse: eu vou ser uma janela no seu hospital. Ele deixou a herança para ela e existe hoje o St. Christopher Hospice, que ela fundou esse hospital e ela disse que foi fazer medicina para cuidar dos pacientes que ninguém mais queria cuidar. Mas assim, enxergando as necessidades diferenciadas desse paciente. Eu quero aquilo que tem na tua mente e no teu coração. Eu quero mais do que tem na tua mente. Não é suficiente para cuidar de mim frente a uma finitude, a esse momento de finitude, apenas o que tem na sua mente. Mas também não é só o que tem no seu coração. Eu preciso da técnica e eu preciso da compaixão. E a compaixão é elemento fundamental para cuidar de pacientes com doença avançada, muito mais que a empatia. Compaixão, se colocar no lugar do outro, né? Tem um poeta paraibano que diz: no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Então veja a vulnerabilidade, a carência que ele sente do que há de bom na cabeça ou no coração daquela pessoa para oferecer. O que é que eu posso oferecer para você, né? E é isso, né? O enxergar essas necessidades diferenciadas, ter a capacidade de ouvir e assim, o que eu acho muito interessante também é que assim, o médico ele sai meio do seu protagonismo. A gente tem uma cultura muito de colocar o médico como protagonista, né, do tratamento de saúde. Isso é uma bobagem, mas assim, do ponto de vista paliativo, isso é mais ainda, isso não tem sentido algum. O médico ele não é o protagonista. O médico ele vai fazer a leitura da necessidade daquele paciente e usar a sua técnica para melhorar a vida daquele paciente. E ele tira da tirania da cura, não me interessa muito, né? Exatamente a lesão que tem. Existem coisas muito mais amplas, né? O controle de sintomas, controle da dor total, da dispneia total, da fadiga total. Então, não é só aquele sintoma físico. E, então, obviamente, esse cuidado integral, ele passa pela fé, ele passa pela espiritualidade, ele passa pelaquilo que conecta o outro, né? O que é valoroso para você. Você faz parte no grupo de médicos católicos? Não faço, não faço. Tá bom. Até apareceu nas redes sociais um cirurgião que ia fazer uma cirurgia de cervical de um paciente e o anestesista disse: vai suspender porque a pressão está 170 por 120 milímetros de mercúrio, eu não vou conseguir. Aí ele pediu ao paciente: você permite que eu ore por você? E pegou na mão do paciente e fez uma oração e o paciente, o anestesista não conseguia fazer ele adormecer. E veja só, essa conexão. Ele se conectou de forma espiritual e ele usou a fé religiosa dele, a oração, a religiosidade são dogmas, são ritos. Ele usou aquele rito da oração para se conectar espiritualmente com o outro. Né? Então, é a espiritualidade com a religiosidade usadas num bem comum. O Patativa do Assaré também, todo mundo que tem uma doença terminal tem vários medos, né? O médico tem medo e tem dois sentimentos que envolvem: o medo e a frustração de não querer fazer alguma coisa. O paciente tem medo de ser abandonado, tem medo da morte e tantos outros. E o Patativa do Assaré teve internado no hospital. Quando ele saiu, ele disse: morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava a gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor. Porém, lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate, Senhor. Olha que, você vê, né? Que chamada, assim, né? Essas eu pergunto, nas aulas que eu dou, já perguntei isso muitas vezes, assim, você tem medo de morrer? Mais ou menos metade, um pouco mais da metade, responde que sim.
Mas quando eu pergunto, você tem medo de morrer com dor, com sofrimento? Todas as pessoas têm. Então, eu acho que o que eu digo para os meus alunos, né, eu sou professora também, é que assim, a morte, ela não necessariamente é o nosso inimigo, porque ela é um fato. Isso é verdade. Ela é um fato real e concreto. Então, ela não é o meu inimigo. O meu inimigo é o sofrimento físico, o sofrimento social, o sofrimento das minhas palavras, né? Quantas vezes, se você perguntar para muitos pacientes que estiveram em hospitais ou família, que comunicação ruim daquela família, daquela equipe profissional, leve seu pai para casa porque não há mais o que fazer, não tem mais... Então, esse tipo de comunicação causa sofrimento. E o sofrimento é que é o nosso inimigo, né? Eu não posso enxergar a morte como inimigo. É claro que é uma conquista ser geriatra, viver mais, viver bastante, é bom. A gente tem um privilégio hoje, a gente tem uma vida longa e uma vida muito produtiva. E produtiva mesmo em idades mais avançadas, isso é uma conquista incrível dos últimos 2 séculos. Então, a gente quer viver mais. Então, eu vou usar toda a possibilidade, né, desde a gente começa no pré-natal, né, para que as pessoas vivam mais, e vacina, saneamento básico, controle de medicações, de doenças crônicas, para que as pessoas vivam mais. Isso é muito bom, mas eu não posso enxergar a morte como inimigo. Ela é algo que eu preciso... Primeiro, a gente só vive bem quando eu tenho uma consciência da morte, tenho plena certeza disso. E segundo, que eu preciso ajudar esse meu paciente a viver mais. E quando ele chegar na fase final de vida, eu preciso ajudá-lo a viver bem até o dia dele morrer. Não e só sem dor. O que chama muita atenção na medicina paliativa, não só o viver mais, mas o viver bem. Viver bem e viver sem dor, sem sofrimento. Porque esse é o temor da maioria das pessoas, não só dos pacientes, como da família. Se você perguntar, o maior temor das famílias é que o seu parente sofra. Até aceita que o paciente chegou a hora da partida, chegou a hora da morte, porque sabe que isso é inevitável muitas vezes. Em algum momento vai ser inevitável. Mas o que é intolerável é o sofrimento. E a Cicely Saunders também diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Verdade. Acabei a poesia agora, nesse instante. Mas, assim, nós conversamos bastante, até porque esse programa veio um pouco com atraso, e falávamos exatamente da Bíblia, né? É uma referência bíblica que poderia ser mostrada nessa temática. Por exemplo, juízo final, né? Que diz assim, todas as vezes que fizeres isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, você tem um paciente um pequenino, vulnerável, toda vez que você faz, está fazendo a Cristo, né? Tem outras referências assim? Uma referência que eu uso é assim, tem um Evangelho de Marcos, acho que é o capítulo 5, não me lembro de cabeça, que fala assim, uma mulher tendo ido para vários médicos e ela só piorava e só piorava, e Jesus fez um milagre, mas assim, essa questão de eu ter uma doença incurável, ou que essa pessoa perambula de médico em médico, e assim, gastou tudo que tinha em tratamentos, isso faz parte da história humana até hoje. Então, esse entendimento, eu acho que essa talvez seja uma passagem, não de consolo para um paciente, mas de alerta para nós médicos, para que a gente possa ajudar efetivamente esse paciente, né? Então, às vezes o paciente gastou tudo que tinha em tratamentos que não são eficazes, talvez só por uma tentativa de você se fazer conhecedor de alguma coisa. Então, que sirva de alerta que esses pacientes precisam de coisas muito maiores do que, muito mais consoladoras do que um tratamento físico. Existe também do bom samaritano, né? Sim. Que passou, né? Se sensibilizou, moveu-se de compaixão. A compaixão é muito interessante, né? Porque assim, a compaixão, ela é agir ativamente para fazer alguma coisa para o outro, enquanto que a empatia é só se sentir no lugar dela. E eu falo muito para os meus alunos, se a gente exercer muita empatia no nosso trabalho, a gente não vai conseguir trabalhar. E a gente não vai ajudar o paciente. Não ajuda o paciente se eu sentir o que ele está sentindo. Me paralisa. Então, eu preciso trocar um pouco a empatia pela compaixão. A compaixão é agir ativamente, o bom samaritano, né? Então, ele ativamente agiu para diminuir o sofrimento daquela pessoa. Então, isso é a base fundamental do cuidados paliativos, que é a compaixão, é o agir. A compaixão, ela é ativa, enquanto a empatia, ela é passiva. A compaixão age, a empatia paralisa.
Então, tá aí já. Eu deixei, tem mais um vídeo também que foi enviado direto para a TV, não vi também, mas segundo informações é do meu filho, né? Que ele é médico de trabalho também, do Anderson. Vamos ver o que ele está dizendo. Bom dia, gostaria de pedir licença à entrevistada para proferir umas palavras de felicitações pela passagem do aniversário do meu pai. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por permitir, né, que ele estivesse aqui no meio de nós nesse ano de 2020, né? Queria agradecer a ele, meu pai daqui da terra, por permitir que eu também estivesse aqui, né? E agradecer por tanto esforço, tanta dedicação durante a criação, tanto trabalho, tanta alegria, né? Tantos momentos que ele abdicou, né, do seu tempo para estar comigo e educar, né, com os ensinamentos cristãos. Muito obrigado, meu pai. Te desejo tudo de melhor, muita saúde, muita felicidade, muita alegria. E que o Senhor continue sendo este pai amigo, este pai alegre, este avô, né, maravilhoso. E continue sempre assim. Muito obrigado, pai. Um abraço. Eu digo assim, ó céus, Olha, que eu brinco com a minha netinha Marina. Parabéns todos os dias. É isso. Que dia especial que eu vim, né? Que dia especial. Hoje, dia do seu aniversário. Parabéns por ser, né, tão importante para todos nós, não só médicos, mas como todos nós, sociedade, né? E isso eu acho que é uma missão muito nobre da medicina, poder espalhar isso para todos. E você faz isso de forma tão bela, né? E tão cristã. Rony, eu agradeço suas palavras também. Nós falávamos que nós não tínhamos, apesar de estar trabalhando em linhas assim tão paralelas, mas não tínhamos um momento como este. E depois das palavras do professor André Falcão e do professor Alberto Sandes a seu respeito, comecei a admirar. A impressão que eu tive no instante que você chegou, que eu já conhecia você há muito tempo. E nós falávamos sobre isso, né? É uma satisfação grande estar aqui, ainda mais num dia tão especial e tão festivo. Acho que as coisas não acontecem por acaso. E eu acho que é importante a gente poder falar sobre todas as questões da assistência ao paciente o tempo inteiro. E a gente vai trocar umas figurinhas depois, com absoluta certeza. E aquele convite que nós fizemos para oferecermos um curso de tanatologia, nós não poderia ser assim tão, mas onde as pessoas recebessem assim, algumas informações assim, de como morrer melhor, né? De esperar o dia de sua morte como um dia feliz, né? Um dia de sintonia, né? De transcendência, de ser aplaudido como se fosse a conclusão do seu curso aqui na Terra. A gente tem muito que caminhar. Internamente, do ponto de vista da medicina, a gente já caminhou um bocado, mas a gente precisa, né, internamente na área de saúde, reafirmar essas posições que medicina é algo muito mais amplo. Eu falo que assim, a medicina paliativa também é medicina de ponta, né? A medicina de ponta não é só aquela que coloca o catéter na artéria mais fina, do lugar mais escondido do cérebro. A medicina de ponta é aquela que atende às necessidades do paciente. Quando eu consigo usar tudo que eu tenho de possibilidades técnicas e éticas em favor a um paciente, eu estou fazendo medicina de ponta, medicina da melhor qualidade. Então, medicina paliativa também é medicina de ponta e usar o que eu tenho de melhor na medicina para satisfazer, para melhorar a vida desse paciente, dessa família. Então, acho que a gente precisa fazer isso do ponto de vista nosso, né, da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, estender isso para a sociedade. A sociedade já busca isso, né, esse entendimento da finitude da vida, esse enxergar que é possível mudar a minha perspectiva de vida se eu enxergo a morte, se eu consigo ter essa visão da morte, eu consigo viver melhor. E é isso, né? Então, a gente agradece a você, telespectador. Eu gostaria de dizer para
a doutora Rony Roseli, que conhecer a sua pessoa está entre os melhores presentes que eu já recebi, até porque eu nunca pedi a Deus para conhecer você, é Ele que nos presenteia com a sua presença hoje aqui no nosso programa, e dizer para o meu filho Anderson, né, não só a ele, mas como o André, a Mariana, meus netos, Gabriel, Rafael e a Marina, que eu os amo com todas as forças, né? São razões dessa minha alegria no dia a dia. Você, telespectador, fiquem certo e as palavras tanto do professor Alberto quanto do professor Marcos Holanda, do Fernando Palmeira, né, que completaram o nosso programa aqui, de que nós tenhamos um ano 2021 assim auspicioso, cheio de riqueza, não só a riqueza material, mas acima de tudo a riqueza espiritual. E deixou a mensagem final com a professora Rony. Muito obrigada por todas as palavras, parabéns mais uma vez. E eu para terminar, eu queria falar para quem está nos ouvindo, para que procure saber um pouco mais sobre isso. Eu estou à disposição, pode me procurar, meu Instagram é fácil, Rony Geriatra. Se tiver alguma dúvida, é importante, a gente pode fazer da medicina algo que atenda melhor as necessidades do paciente, né? Aliar ciência com compaixão, técnica com humanização, acho que faz a diferença para a vida de todos nós, e convido a todo mundo a procurar saber um pouco mais sobre isso. Espero que eu tenha podido explicar algumas coisas. Eu fico muito feliz, muito grata de estar aqui, muito grata dele conhecer mais de perto, já conhecia, obviamente, e gratidão pelo nosso encontro, pelo esse momento, por essa parte desse momento hoje, desse dia hoje. Obrigada. Muito obrigado. Nós vamos encerrar por aqui. Só vou contar um segredo para você. Nós amamos você, tá certo? Esse é o último programa do ano. Próximo ano estaremos aqui novamente com o programa Medicina em Destaque. Um beijo para todos.